Esse aqui é o PlayStation 2 e em 2026 muita gente ainda quer ter um desses. Mas será? Ainda vale a pena? Eu estou montando a minha Game ROM aos poucos. E antes de colocar o PS2 de vez aqui, eu resolvi testar se realmente ainda vale a pena ter um hoje. A primeira coisa que você percebe é que o PS2 ainda funciona muito bem. Ligou, colocou o disco e pronto. E o principal motivo dele ainda valer a pena são os jogos. A biblioteca do PS2 é absurda. Tem muito jogo aqui que até hoje vale a experiência original. Além das opções dos CDs, dos jogos, em mídia física, temos a opção do OPL também, que é onde você tem um HD com os jogos na memória e você não precisa usar as mídias se o seu leitor não estiver muito bom, porque com um videogame dessa idade, geralmente o leitor ele tende a estar um pouco mais fraco. Então o OPL supre muito bem essa questão. Nessa biblioteca gigantesca, maravilhosa, nós temos títulos maravilhosos que marcaram época. Por exemplo, God of War é um deles. É um título maravilhoso que dispensa comentários. Outro deles é toda a coleção do Need for Speed. Need for Speed foi marcante, foi um jogo que eu acho que marcou a geração. E não poderíamos deixar de falar também do GTA. GTA é uma franquia que começou ali. O San Andreas provavelmente foi o que todo mundo mais jogou e até hoje você jogar no PlayStation 2 tem uma sensação muito diferente, muito gostosa. E além de tudo isso, muitos desses títulos ainda hoje para o PlayStation 2 são muito baratos. Então isso torna a experiência ainda muito melhor. Só que em 2026 tem algumas coisas que você precisa considerar antes de sair comprando um PlayStation 2 por aí. Então, só que nessa história nem tudo são flores. Eu vou falar para vocês aqui algumas desvantagens de você comprar o PlayStation 2, agora no ano de 2026. A primeira desvantagem delas é o estado do console. Você tem que analisar muito bem o estado do console que você está comprando. Você tem que testar o leitor, você tem que colocar esse jogo rodar pelo menos uns 10 minutos para testar o leitor, porque o maior problema, como eu já disse anteriormente, é a questão do leitor. Claro, para isso tem a solução do OPL, mas você tendo um PlayStation 2 com o leitor funcionando, com certeza é algo a mais no valor desse console. A segunda desvantagem é o controle. Os controles paralelos eles são muito frágeis, são muito frágeis. Então ele não tem um bom desempenho. Às vezes o analógico não responde muito bem, tem ali um delay. Os botões eles também não têm uma resposta muito rápida. O ideal é você ter o controle original. Porém, esse controle original já tem um desgaste dos anos. O PlayStation 2 é um console que foi lançado no ano 2000. Então aí daí para trás já foram 26 anos. Então, essa questão do controle também é uma das desvantagens. A terceira desvantagem é a questão do memory card. Muitos memory cards eles não fazem a save da maneira correta. Muitas vezes eles nem fazem a save. Por quê? Também a questão do desgaste do tempo. Hoje temos opções aí de alguns memory cards não originais, mas de qualidade muito boa, que podem suprir essa questão. A outra questão dos memory cards originais é que a quantidade de armazenamento dele era muito pequena. Hoje, nesses mais modernos, a quantidade é muito maior, você consegue gravar inclusive jogos completos nesses memory cards. E a quarta desvantagem que eu vou falar para vocês é a questão da manutenção desse videogame. Como mais uma vez eu vou dizer, é um videogame antigo, que você precisa ter um cuidado, uma manutenção maior do que um console mais moderno. A temperatura dele, principalmente no FAT, ele tem de ter um aquecimento um pouco maior, devido à sujeira, o pó que entra dentro do console. Então, assim, são pontos que a gente tem que levar em consideração para ver se realmente vale a pena ter um videogame, se você realmente quer ter esse trabalho com esse cuidado com esse videogame, ou se não você não está disposto a ter esse cuidado. Quinta sinal de alerta que eu vou dar para vocês é a questão da televisão. A TV, essas televisões modernas, a imagem nem sempre fica muito boa. Claro, você tem a opção de comprar
um cabo com vídeo componente, que vai dar uma melhora, um adaptador de HDMI, mas mesmo assim, o ideal para esse videogame seria jogar na TV de tubo. Se você não tem uma TV de tubo, acaba sendo uma desvantagem também a questão da imagem, a questão da TV. Outra coisa muito importante que você precisa considerar é o custo hoje. O custo que vai sair esse videogame para você. O PS2 bem conservado, ele já está ficando caro. E às vezes vale a pena você investir um pouquinho a mais. Mas no final, PS2 em 2026 vale muito a pena. Se você está querendo montar uma game ROM, se você quer ter uma coleção física, se você quer ter praticidade e jogar offline, e se você quiser jogar os clássicos de uma forma original. Agora, se você quer praticidade total, se você quer imagem perfeita, sem esforço, sem ter que comprar aqueles cabos, adaptadores, TV de tubo, e não quer lidar com nada disso, talvez o PS2 não seja a melhor escolha hoje. Agora, se você assistiu até aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram também, que eu mostro mais do dia a dia, de como tá as atualizações da Game ROM. Então, para você, PlayStation 2 ainda vale a pena? Ou é só uma ilusão? É só nostalgia? Mas não é só sobre nostalgia. É sobre a experiência de você sentar, ligar e jogar sem internet, sem atualização, simplesmente jogar e ter a experiência de jogar um dos melhores jogos que já foram feitos até hoje, nessa biblioteca imensa que te dá opções maravilhosas, tanto de vários gêneros, várias franquias. Sem dúvida nenhuma, o PlayStation 2 é um dos melhores consoles já feitos até hoje. É o que mais vendeu, é o que mais trouxe público, é o que fez a Sony dar esse boom. Agora me fala, qual foi o jogo que você mais jogou do PlayStation 2? E mais uma coisa, você teria um PlayStation 2 em 2026? Você sentiu a vontade de ter um PlayStation 2 em 2026?